Então, isso também me fez lembrar, né, é que, por exemplo, as pessoas questionam muito como é que existem adivinhos, por exemplo, pessoas que sabem do que vai acontecer ou que têm se passado com as pessoas. Alguns tipos de oráculo, como o I Ching, as runas, o tarô, a astrologia, né? Jung, ele dizia que tudo isso fazia parte justamente desse inconsciente coletivo. Essa construção que há por trás desse grande inconsciente coletivo. Ora, ainda hoje é difícil de se explicar tudo que a mente é capaz de fazer. Existem cientistas que dizem que não usamos nem 10% de toda a capacidade do nosso cérebro. Então poderíamos usar, o que poderíamos fazer se usássemos toda os 100% do nosso cérebro. A capacidade que tem. Então, existem coisas que dentro desses 10%, menos de 10% que utilizamos, não conseguimos explicar. Né? Há estudos e pesquisas que eu já vi algumas matérias, inclusive até vídeos, né? Todos já devem ter visto alguma reportagem, alguma coisa a respeito, né? Do cientista lá que coloca uns eletrodos na testa aqui do rapaz e com o pensamento ele controla a seta do mouse no computador. Ou alguns eletrodos ligados numa mão biônica onde ele consegue mover quase que perfeitamente como uma mão natural os dedos de alguém que perdeu, que foi amputado. Então existem esses estudos de hoje em dia, né, a partir desse entendimento de que o nosso cérebro está emitindo ondas à medida do que pensamos. Nós emitimos ondas, nós emitimos energia, nós emitimos alguma coisa. E se emitimos, existem os receptores, e também somos receptores disso tudo, porque assim como mandamos para o nosso corpo, e emitimos de forma externa, outros corpos podem receber e nós também podemos receber. Então, isso acaba ficando num papel de um inconsciente. E é inconscientemente que a gente acaba recebendo e reproduzindo esses comportamentos ou alguma coisa. Então, os oráculos, o que chamam de adivinhos e profetas, eu diria que são pessoas e instrumentos que são utilizados para facilitar essa conexão a esse acesso, a esse inconsciente coletivo. Então não seria num sentido de adivinhar, de te dizer, por exemplo, os números da Mega Sena, e você se tornar um milionário. Mas sim no sentido de, se alguém se coloca, né, como um vidente, ou um profeta, ou alguma coisa te garantindo que vai fazer isso aí, é um charlatão, ele está afim, porque senão ele teria feito para ele já. Mas o que uma pessoa que estuda tudo isso pode oferecer para outra pessoa é apenas as orientações para que ela tente ter acesso a esse inconsciente coletivo, com o auxílio dessa pessoa que tem maior experiência, né? Para que ele possa se tornar melhor ou entender determinadas situações a qual ele passa. Então é sempre o acesso a esse lugar. Isso aí a gente pode ser chamado dentro da Cabala, né, que é o acesso aos mundos superiores, de onde nós vamos ter acesso a informações que vão além do que ficou registrado no inconsciente desde a nossa infância, ou mesmo um pouco antes do nosso nascimento, mas algo que remete a algo que vai antes mesmo do universo existir, quando éramos uma energia só, como a Cabala coloca, que assim foi. Então, essa sabedoria antiga, e a própria Bíblia e tantas outras, né, religiões colocam, né? Então, é disso que eu também fico pensando e refletindo, né, e compartilho aqui com vocês. Por isso que eu utilizo, por exemplo, nos meus atendimentos, o tarô, que eu chamo de tarô terapêutico, que é o tarô de Crowley, que é o tarô de Thoth, né, um tarô desenvolvido por Aleister Crowley, muito pautado e baseado na própria Cabala. Crowley ele chega ao ponto de, no livro de Thoth, dizer que o tarô ele é uma ferramenta, um instrumento que foi desenvolvido para ensinar Cabala. Então, a função dele, segundo Jung, é ter acesso a esse inconsciente coletivo através dos arquétipos que são apresentados nas cartas. Isso não tem importância qual o símbolo que está na carta.
Eu não vou entrar aqui numa questão de explanar sobre uma aula de como é que funciona o tarô, o oráculo, mas por essas informações que eu dei já dá para você ter um vislumbre de uma ideia do que é que eu estou querendo falar, e do que é que Jung diz, e do que é que tantos outros entendem, e o próprio Crowley, né? Então, eu utilizo dentro dessa forma terapêutica, onde cartas representam aspectos da própria vida da pessoa, e a ideia é que ele tenha uma percepção de um mapa da sua própria alma, né, do seu próprio eu, dos aspectos das suas conquistas, dos seus sonhos, no aspecto dos seus objetivos e das consequências das suas escolhas, coisas que ele já sabe, que muitas vezes já está dentro do seu inconsciente, mas que precisa ser despertado. Então as cartas, elas acabam sendo um auxílio para que a pessoa ela tenha acesso à certeza dessas informações que já permeiam a sua mente. E com essas informações em mãos, ela tem mais segurança para tomar suas decisões. Isso é liberdade para poder realmente utilizar o livre-arbítrio e não simplesmente ser impulsionado por qualquer coisa que te manipule, como por exemplo os celulares, né, como eu falei já em outro momento aí, que tem seus meios de conexão aí com os grupos de pesquisa e tal, redes sociais, que ficam ali captando as suas informações do seu celular, das suas manipulações, para quê? Para ficar lhe manipulando, lhe direcionando através de anúncios e de favorecendo com ideias e pensamentos ideológicos, por que não? Né? Então, acaba que a gente toma as decisões pensando que é por nosso próprio gosto, mas não, foi impulsionado, foi manipulado. Mas quando você tem acesso a esse inconsciente, você vai, aí sim, do seu próprio eu, você sabe quem você é, você entende a si próprio e começa a ter acesso a um pouquinho mais de compreensão do seu papel dentro desse todo, aí você consegue ter o direito, vamos dizer assim, de realmente usar como você talvez ache que tenha utilizado e nunca usou, o livre-arbítrio de fato, em algumas áreas da sua vida. Claro que todos usamos o livre-arbítrio, mas muitas vezes, na maioria das vezes, acabamos, a grande maioria, sendo empurrada a tomar decisões que são manipulações. É isso, tá bom?